Bom dia, tudo bem com vocês? Nós vivemos numa sociedade muito ansiosa, apressada. A gente gosta do instantâneo, a gente quer tudo para ontem. Mas quando se fala de promessa de Deus, a gente precisa de três coisas. A gente precisa primeiro crer em Deus. Segundo, a gente precisa crer na palavra de Deus. E terceiro, a gente precisa de paciência para esperar o tempo de Deus. Eu estava meditando hoje sobre José na prisão. Assim como muitos, José também tentou dar um jeitinho. Ele interpreta o sonho do copeiro e fala: lembra de Faraó para mim, faz menção de mim. Só que a Bíblia diz que aquele copeiro, ele esquece de José. Querido, às vezes, no processo, nossos pedidos não serão ouvidos nem pelo homem, nem por Deus. Observe que o copeiro se esquece. Paulo também, ele está com um problema, ele está com um espinho na carne, ele fala: e por 3 vezes eu orei ao Senhor, para que o Senhor tirasse de mim. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, existem determinadas coisas que, por mais que doam, elas servem para o nosso aperfeiçoamento, para que o poder de Deus cresça em nós. Aí, José permanece mais 2 anos naquele calabouço. Deixa eu dizer uma coisa para você: as tribulações são persistentes, elas doem, elas são duradouras, mas elas não são eternas. Observe que apenas por mais 2 anos, José permaneceu no calabouço. Ou seja, se as coisas boas passam, as coisas difíceis, as ruins também irão passar. Nada é eterno. Agora, olha só, se Deus tivesse ouvido o pedido de José, olha o fracasso que seria. Ele seria livre, mas Faraó não teria tido ainda o seu sonho para que ele interpretasse. Então ele seria um livre inútil. Então, querida, muitas vezes é muito melhor suportar a dor, a tribulação, dentro do propósito de Deus, do que dar um jeitinho, burlar o processo e chegar do outro lado e não ter nada para fazer. Deus não poder cumprir em nós aquilo que Ele prometeu simplesmente porque nós não nos submetemos ao que deveríamos nos submeter. Então, no tempo de Deus, José é liberto. 13 anos se passaram da revelação dos sonhos a ele ser colocado como governador. O tempo de José, da sua preparação, durou 13 anos. Teve um tempo determinado. Lá em Eclesiastes 3, no versículo 11, fala bem assim: e Deus fez tudo formoso em seu tempo. É o tempo de Deus. Esse é um processo que você precisa passar. O tempo de Deus na vida de José foram 13 anos. Teve um tempo determinado entre a promessa e o cumprimento da promessa na vida de José. Também há um tempo determinado para a sua vida. Há um tempo determinado para a minha vida. Então fuja do instantâneo. Seja paciente. Faça como o salmista: esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim. Ele me tirou de um charco, de um lamaçal de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha. Mas antes de Deus ouvir, se inclinar e o arrancar da sua situação, Ele esperou com paciência. Como o lavrador que pega a sua semente, lança a terra e depois tem que esperar Deus trazer a chuva, ter um bom tempo. Então, querido, querida, pega essa semente hoje, que é a palavra de Deus. Espere, porque o que há de vir virá. É melhor ser um preso dentro do propósito do que um livre inútil. Guarda isso. A tribulação, por mais persistente que seja, por mais dolorosa que seja, por mais duradoura que seja, ela não é eterna. Vai passar. Tudo no tempo de Deus. Ótima segunda-feira. Deus abençoe vocês.